E o Partido Novo fez uma série de publicações na Rede X nesta segunda-feira, nas quais sugeriu que Lula vai usar a tragédia no Rio Grande do Sul para justificar um possível resultado negativo nas contas públicas dos próximos anos. O Partido Novo lembra que as contas já estavam insustentáveis desde o ano passado e que o auxílio prometido aos gaúchos ainda é discreto. Em uma das publicações, o partido declara que o governo deveria deixar de desperdiçar recursos com supérfluo para não faltar o essencial. Como exemplos de gastos desnecessários, o Novo cita o aumento para juízes, o fundo eleitoral e a Lei Rouanet, enfatizando que esses custos são altos e que o recurso vai fazer falta, com certeza. Adalberto Piotto, muito boa noite em relação a essa publicação do Novo, chamando a atenção aí para vários gastos desnecessários do governo federal. Ainda ontem falamos também da COP20, 1 bilhão e 300 mil reais que vão ser destinados a Belém do Pará para a realização dessa COP20. Enfim, tem muita coisa que precisa ser rearranjada para a reconstrução do Rio Grande do Sul nesse momento. Ontem trouxemos a informação, então, que em reunião com o presidente Lula e o governador Eduardo Leite, resolveram suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Isso vai dar um alívio aí de 11 bilhões, mas tem muito por fazer ainda pelo Estado, né, Piotto? Boa noite, Paula. Boa noite, Cauti, Ana Paula, Silvia, todos vocês que nos acompanham. Os primeiros 14 meses do governo Lula, que findaram-se em fevereiro, né? Fevereiro deste ano, ou seja, muito antes dessa tragédia, o governo já tinha adicionado a dívida bruta, a dívida nominal do país, 1 trilhão e 77 bilhões de reais. Não tinha nada em relação ao Rio Grande do Sul. Aliás, a gente viu o prefeito dizendo que daquela chuva de setembro o dinheiro também não tinha chegado. Ou seja, então não tem absolutamente nada a ver com essa terrível tragédia que se abateu sobre os brasileiros do Rio Grande do Sul. O governo é perdulário, o governo gasta, o governo é desorganizado, o governo é ruim do ponto de vista de olhar para o futuro do país, está deixando uma dívida gigantesca e não é de duvidar que vão colocar, que tentem ou que pretendam colocar isso como mais uma dessas notícias, a ponto de alguém, a gente viu aí dizer nas redes sociais, obviamente que mais com alguma preocupação do governo, de que havia sido dado perdão para a dívida do Rio Grande do Sul. Não, é uma suspensão sem juros por 3 anos, ou seja, a dívida congelada agora volta com o mesmo valor deste momento daqui a 36 meses, ou seja, daqui a 3 anos. Isso é fake news, isso é notícia que desinforma, isso é o que leva as pessoas a acreditarem numa coisa que não podem acreditar porque aquilo não é um fato. A questão, sobretudo, da organização do Estado é que se gasta mal. Eu vou citar novamente um exemplo aqui, a gente viu porque isso é real. Na chuva de setembro do ano passado, aquela ponte de Nova Roma do Sul foi levada pela correnteza e a população refez a ponte. Havia uma estimativa inicial da ponte de custar 25 milhões, a população fez com 6, tinha arrecadado 7 e usou esse 1 milhão. A ponte já está pronta, tá? Desde janeiro deste ano. Janeiro, fevereiro foi entregue a ponte. Ou seja, como é que alguém consegue fazer uma ponte que resistiu a um temporal ainda mais forte deste ano com uma fração do recurso? Nós estamos falando de menos de 25%, é isso? Esse caso precisa ser toda vez citado porque, além dele ser no Rio Grande do Sul, também vítima de chuva, feito em tempo recorde, com valor muito abaixo dos custos das obras públicas. A Ana fez menção há pouco sobre esse assunto aqui. Como é que esse dinheiro vai ser gasto? Mas vai ser gasto com que padrão? Porque o padrão do Estado brasileiro são de obras normalmente muito mais caras do que o que a iniciativa privada consegue fazer. E quando eu falo de iniciativa privada, não é da empresa A, B ou C, não, desse grupo de pessoas lá de Nova Roma do Sul, da região que se juntou para fazer essa ponte. No Rio Grande do Sul eu tenho a solução para como reconstruir o Estado com menos recurso do pagador de impostos, inclusive os gaúchos. A pirâmide que a Ana mencionou, citando o vice-prefeito de Porto Alegre, a gente remonta, por exemplo, ao que o ministro Paulo Guedes dizia lá atrás, menos Brasil e mais Brasil. Este governo retrocedeu, este governo voltou ao atraso, ao formato de mais Brasil e menos Brasil. E sem contar esse monte de informação que vem do próprio governo questionando, acusando os outros de notícia falsa, e agora o presidente assume.
Sim, o país não tinha plano de contingência. Muito provavelmente as Forças Armadas não conheciam mais o terreno brasileiro. O Ministério de Mudanças Climáticas, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, não conseguiram prever que, olha, o Rio Grande do Sul é o estado que está, digamos, ali no encontro entre a massa polar de ar frio, que vem do Polo Sul, né, que vem da Antártida, e a massa de ar quente que vem da Amazônia, né, dos trópicos, vão se encontrar ali. Obviamente, se tivesse essa informação, se não tivesse o que eu chamo desse voluntarismo verborrágico, em que toda hora que você vai falar de clima é sempre assim, mas por que não fala de forma prática, técnica? Pensa com cabeça de engenheiro, me permitam dizer, porque eu fui aluno de engenheiros no colégio técnico, ou seja, é uma coisa pensada, calma, tranquila, calculada. Não fica essa verborragia, porque tudo é climático. Agora os ministros do Supremo estão falando que os problemas são, mas é do clima, das mudanças climáticas. O que isso agrega objetivamente ao debate que vai produzir soluções para o Brasil? Absolutamente nada. E aí vai ficar boa parte da imprensa e a população, obviamente, atacada por isso, nesse debate deslocado sobre, são as mudanças climáticas do planeta. Tá, mas de prático, o que isso resolve a vida das pessoas? Vamos sentar? Vou usar uma frase do Silvio que vai falar daqui a pouquinho aqui. Coloca os adultos na sala. Tira a turma da quinta série B. Tira esse monte de gente com essa mania desse voluntarismo verborrágico. Só põe quem realmente tem alguma coisa a acrescentar. Tinha um técnico de futebol do Palmeiras lá atrás que dizia assim, aquele grupo de, né, só para citar uma coisa do futebol, mas isso aqui é administração. Só entra aqui quem trabalha. É isso. Quem vai contribuir, entra. Quem não vai contribuir, fica do lado de fora e fala a bobagem que quiser. Vamos chamar ele então, Piotr. Silvio Navarro. Já não sei o Silvio. Muito aqui. Boa noite, seja bem-vindo, Silvio. Eu quero trazer aqui, essa semana você assinou a capa da Revista Oeste, quero até pedir para a gente colocar aqui na tela, o Estado fracassado. E nós trazemos então a informação de que Lula admite aí falta de estrutura para distribuir as doações no Rio Grande do Sul, e tá aí a nossa capa da semana, assinada por você, né, Silvia? A tragédia no Rio Grande do Sul prova que o Brasil está em mãos erradas e que, no fim das contas, o socorro partiu da ação voluntária dos pagadores de impostos e da iniciativa privada. Boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, Ana, Piotr, Cauti. Boa noite para quem nos acompanha. Paula, olha só, o presidente Lula está procurando desculpas. Ele já está procurando uma desculpa. Os jornais, as redações hoje, todas, praticamente, com exceção, evidentemente, do Grupo Globo, que dá sustentação ao consórcio de governo, todas as redações têm reportagens e análises de bastidores mostrando a preocupação crescente dentro do Palácio do Planalto, porque não consegue passar para a população a ideia de que está fazendo alguma coisa, a ideia de que é um governo que arregaçou as mangas e está tentando resgatar o Rio Grande do Sul, que passa pela sua, talvez, maior tragédia, que marcará gerações e que precisará de gerações para ser reconstruído como Estado. São 85% dos municípios afetados. Você trouxe o número de mortos, aqui fica nossa solidariedade diária, mas também há desaparecidos. Há um número crescente de pessoas desalojadas. Há um número enorme de escolas que foram destruídas, 400, segundo o número mais recente. Então, é preciso salvar as vidas que ainda, pessoas desaparecidas, ainda é possível salvar vidas. Depois, é necessário um plano de contenção de urgência. Eu me recordo, há 10 dias, o prefeito de Porto Alegre, naquele mesmo gabinete de crise que foi montado, que o Lula riu de uma piada que ele mesmo fez nesse momento de tragédia, o prefeito de Porto Alegre disse: eu preciso de botes, eu preciso de barcos, eu preciso de coletes, e não é para daqui 2 dias. Eu preciso disso hoje. Não adianta dizer que tem dinheiro lá na União, que tem dinheiro no caixa, no Tesouro, mas o dinheiro não chega. Preciso para já. Olha, o inverno vai se aproximando. O Rio Grande do Sul está debaixo d'água. O frio vai piorar essa situação. E quando a água baixar, pode ter certeza que teremos um cenário de guerra. Aí sim vai ter início uma reconstrução. Então, o que o povo gaúcho precisa hoje? Precisa de comida, precisa de água potável, medicamentos, precisa de geladeira, precisa de apoio psicológico. Esse é o papel que o Estado deveria estar cumprindo, mas não está, porque é ineficiente, é lento, é paquidérmico. E o que era proibido até ontem? Dizer exatamente isso, que o governo era inocente,
que tem civil salvando civil, que é o povo pelo povo, e que o despertar do voluntarismo, que é algo da nossa sociedade, do nosso povo brasileiro, é um povo de coração, um povo que tem um coração gigante, né? Isso era proibido falar até ontem, segundo a emissora que faz assessoria de imprensa para o governo. Então, aí o presidente Lula, e aí eu vou voltar lá no Caute, o presidente Lula diz que, sim, não sabemos direito o que fazer nesta hora. Bom, a ministra Carmen Lúcia, então, já tem que investigar nesse inquérito que chegou às suas mãos, porque era preciso alguém com foro privilegiado para ter um inquérito sobre fake news, que não é crime, no Supremo Tribunal Federal. Aliás, mais um, né? Tanta coisa pra gente se preocupar nessa hora, mas eu sei que a gente vai dar algumas voltas, não vou me adiantar nesse tema, Paula. Para fechar aqui, Carlos Caute, a gente trouxe essa informação que o Partido Novo publicou, que o Lula sugere, né, que o Lula vai usar essa tragédia aí para justificar rombo nas contas públicas. Como é que você avalia essa publicação aí do partido em relação a essa situação? Não, a matemática não tem como desmentir a matemática, porque se a gente considerar o que o Partido Novo está falando, ou seja, somente de fundo partidário, estamos falando fundo eleitoral, 4,9 bilhões de reais, 5 bilhões de reais, aí coloca mais uns 16 bilhões de reais de lei Rouanet, coloca mais uns 42 bilhões de reais de aumento para juízes, é basicamente superior ao valor que o governo prometeu para o Rio Grande do Sul de 50 e tantos bilhões de reais. Fora que aquilo que o governo prometeu para o Rio Grande do Sul é uma mentira, porque aquilo que o ministro Haddad mostrou na semana passada é uma falácia. Eu até peço para o Binha mostrar aqui o gráfico, né, da apresentação de PowerPoint que o ministro Haddad mostrou. A gente tem aqui o valor dos recursos na coluna da esquerda, o impacto no déficit primário, ou seja, quanto de fato vai custar para os cofres públicos, na coluna no centro, e os beneficiários em milhões na coluna da direita. Agora, temos Bolsa Família, Auxílio Gás, BPC, que são 787 milhões de reais, mas isso nada mais é que uma antecipação, ou seja, não é dinheiro a mais, é uma antecipação. Abono salarial, também antecipação. A instituição do imposto de renda, só vai ser mais rápido, antecipação, 1 bilhão de reais. Vencimento nos tributos, também, ou seja, não é dinheiro novo, é o mesmo dinheiro, só que chega mais rápido, né? O único ponto de verdade, onde começa o dinheiro novo de verdade, com Pronamp e Pronamp, 1 bilhão de reais, mas segundo o governo o impacto será de 4 bilhões, porque tem um efeito multiplicador. Ou seja, não é dinheiro do governo, é aquilo que o governo acha que vai acontecer na economia do Rio Grande do Sul com esse 1 bilhão. De onde tiraram esse multiplicador, ninguém sabe. Mas o que é mais grave é o Pronamp, né? Que vão colocar 5,5 bilhões de reais e o impacto, segundo eles, é de 30 bilhões de reais. Assim, como que o impacto 6 vezes... Multiplicador keynesiano, assim, se a gente quer usar um pouco de economia, de nível de economia, não existe um negócio desse. É uma coisa assim, tiraram da cabeça deles esse multiplicar 6 vezes. Assim, parece multiplicação dos pães dos peixes de bíblica memória, né? Moral da história, o custo, na verdade... Mas Jesus era Jesus. Jesus faz milagre, né? O governo não faz. Moral da história, o único impacto de verdade está de 7 bilhões de reais. Até agora chegaram só poucas dezenas de milhões para o Rio Grande do Sul. Ou seja, o governo gasta 16 bilhões de reais, libera, né? 16 bilhões de lei Rouanet. Vai gastar 5 bilhões de fundo eleitoral, quer dar 42 bilhões para juízes, magistrados, inclusive, do STF, e para os gaúchos, eventualmente 7 bi, mas na verdade são poucas dezenas de milhões de reais. E assim, e qual a gente acha que vai ser a reação dos gaúchos a isso tudo? Vão bater palma ou vão vaiar a turma de Brasília que for lá fazer passarela eleitoral?